Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao SEON, Centro Espíritos Mensageiros. É um prazer imenso receber os amigos, aqueles que eu não consegui abraçar, sintam-se abraçados. Sejam todos muito bem-vindos mesmo. Vamos aproveitar essa noite que está a bênção da chuva que a gente tanto aguarda, né? E desfrutar um pouco do trabalho que a Vera, nossa companheira aqui da casa, trabalhadora da casa, trouxe com o tema Sermão da Montanha, a missão do cristão na terra. Vamos entender um pouco mais o que é isso, com esse belo trabalho que eu não tenho dúvidas, a Vera trouxe para nós apreciarmos. Antes da Vera assumir, eu quero só pontuar alguns recadinhos que são costumeiros. O primeiro dele é em relação ao projeto Velhos Amigos que nós temos. São projetos permanentes da casa, né? O projeto Velhos Amigos e o projeto do Centro de Nutrição Infantil. O projeto Velhos Amigos é onde a gente arrecada alguns produtos de higiene pessoal, fraldas geriátricas, produto de limpeza que se usa, né, nesse local ali na Avenida Porto Meiro. Acho que todo mundo sabe onde é que fica, né, o centro de convivência do idoso ali. E por outro lado, o projeto Centro de Nutrição Infantil também é permanente da casa, onde a gente arrecada também donativos, só que daí para aqueles irmãos que estão chegando na nova vida terrena, né? De um lado nós temos aqueles que estão já no processo de retorno, né, ao plano espiritual, e o Centro de Nutrição Infantil são aqueles irmãozinhos que estão chegando aqui para mais uma etapa. E, obviamente, né, aí as fraldas são para recém-nascido, aqueles leites de fórmula, né, que normalmente eles usam, material de limpeza, enfim, o que os bebês usam lá. Tá certo? Bom, isto posto, eu quero chamar a Gláucia, ela fará a leitura, em seguida uma prece, e aí a Vera assume com o tema Sermão da Montanha, a missão do cristão na terra. Boa noite a todos, sintam-se bem-vindos à nossa casa, essa casa que nos acolhe em todos os momentos. A leitura dessa noite é do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje eu estou de companheira. Onde estão? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, no livro de Mateus 11:29. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba dos desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes procurem para a aquisição do ensinamento divino.
Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir da sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave do Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhe o evangelho poderoso da luz para a renovação indispensável. Neste momento, convido a todos a elevar o pensamento até o nosso Mestre Jesus, nosso amigo, o amigo de todas as horas, agradecendo primeiramente por estarmos aqui nessa casa que nos acolhe, que nos ensina, que nos faz entender a mensagem do nosso Mestre Jesus. Gratidão pela essa chuva que cai, limpando todo esse ar, atmosfera, para que nós podemos respirar melhor, trazendo-nos a saúde, pedindo a espiritualidade de luz da nossa casa, que nos ilumine nessa noite, nas melhores palavras da nossa amiga, que nos fará nessa palestra, e que possamos entender e tocar os nossos corações. Mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito boa noite, sejam bem-vindos nesta casa de oração, sintam-se abraçados, acolhidos. E hoje, então, nós iremos falar um pouco sobre o Sermão da Montanha. Sendo que nós já temos uma palestra com algumas reflexões, também no YouTube está a nossa palestra, para quem quiser, com as bem-aventuranças, que é essa primeira parte. Então, assim, eu dei uma separada, serão 4 palestras, e esta, então, é a nossa segunda sobre esse tema, do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Nós falaremos hoje sobre a missão do cristão na Terra e também a reinterpretação da lei. Então, quando nós ouvimos assim, Mateus, no capítulo 5, versículos 13 e 14, onde ele fala do sal da terra e da luz do mundo. E nós, então, temos que trazer para a doutrina espírita. E o espiritismo, ele é cristão. Ele é uma religião cristã, que adota todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia. Então, o Espiritismo está centrado na vida de Jesus também. Então, nós somos cristãos, somos espíritas, e a missão do cristão qual que é? É seguir os ensinamentos do nosso Mestre, que é Jesus Cristo. Mas seguir como esses ensinamentos? No nosso dia a dia, com todos que nós tivermos relações interpessoais,
as pessoas que estão no nosso trabalho, na nossa casa. Então, fazermos essas relações sendo diferentes, seguindo os ensinamentos do nosso Mestre, Jesus. Então, nós temos uma máxima que diz assim: mais vale uma gota de prática do que um oceano de teoria. Então, o que adianta nós termos todo o conhecimento, que hoje em dia nós temos o conhecimento aqui, na palma da nossa mão. Nós pegamos o nosso celular e nós temos diversos conhecimentos. Nós podemos saber de várias coisas. Mas será que nós colocamos em prática muitas delas? E o Espiritismo, a doutrina espírita, os evangelhos também. Jesus nos ensinou tanto. E o Sermão da Montanha, ele é riquíssimo. Como já nos falou Gandhi, que eu trouxe na outra, então deixando assim um spoiler, na outra palestra que eu fiz, que Gandhi falava: se nós perdêssemos todos os ensinamentos, todas as obras, todos os livros, mas nós tivéssemos apenas o Sermão da Montanha, nós não perderíamos nada, porque tudo está ali. Então, Jesus fala da nossa responsabilidade, e é essa responsabilidade perante o mundo que nós temos enquanto cristãos. Nós não dizemos que nós somos cristãos? Então, nós temos essa responsabilidade. E nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Nós temos que ser pessoas diferentes. E é difícil nós sermos diferentes, porque o mundo nos chama para aquela porta larga. É mais fácil a porta larga do que a porta estreita. E o cristão é aquele que passa na porta estreita, na porta mais difícil, porque o mundo tem muitas coisas. É o dinheiro, é a posição social, é você ter coisas e não você ser, você ter a tua essência diferente. Então, nós somos convidados a ter esses novos procedimentos. E o que seria ser diferente? É nós darmos espaço para Jesus estar atuando através de nós em todos os momentos. Jesus nos disse em João 15, capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O que Jesus queria dizer com isso? Que sem os ensinamentos de Jesus, nós não podemos fazer coisa alguma, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida. Vocês lembram dessa passagem? Essa passagem, ela está em João 14, versículos 6, 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, através dos ensinamentos de Jesus é que nós chegaremos bem mais próximos de Deus. Ele é o caminho, Ele que nos ensina, Ele é o nosso mestre, Ele é nosso guia. Vem cá, dá tua mão, vamos lá. É isso que Jesus nos conclama. Para nós sermos diferentes, para nós sermos melhores do que nós somos, ou até aqui. Então, nós percebemos que nós somos, então, esses ramos dessa videira, como Jesus falou, e nós, como ramos, permanecermos o quê? Permanecermos unidos
unidos, todos nós unidos, enquanto ramos unidos em Jesus. E isso é fácil nós seguirmos isso no nosso dia a dia? Não é fácil, não é fácil. Mas nós temos que começar, nós podemos sim sermos diferentes. E a primeira, ali no Sermão da Montanha que Jesus fala, ele fala muito de ser o sal e a luz. Nós sermos o sal e a luz. Então, Mateus, no capítulo 5, versículos 13 e 14, fala: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens, ou seja, pisoteado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se esconde uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. É linda essa passagem. E o que é o sal? O que representa o sal? O sal dá aquele sabor aos alimentos. Experimenta comer uma carne, uma comida sem sal. Fica sonso o alimento, não fica aquele sabor gostoso, acentuado. Torna agradável o alimento. E aí, nós fazendo uma retrospectiva histórica, no Antigo Testamento, prescrevia que tudo que se oferecesse a Deus, enquanto oferenda, deveria estar condimentado com sal, para ser saboroso, para significar que a oferenda ela fosse agradável. Então, é por isso que Jesus fala do sal, porque ele sempre falava utilizando o aspecto da vida cotidiana daquele povo. Então, o sal tem esse significado. E nós sermos o sal é nós termos um sabor diferente, nós sermos diferenciados. Não que sejamos melhores que ninguém, mas é o nosso esforço em nos tornarmos melhores. E os discípulos, então, e nós, seguidores de Jesus, nós temos que dar um sentido todo novo à nossa vida. Um sentido aonde nós sejamos esse sal e também a luz. Imaginemos nós numa escuridão e lá a gente vendo assim um farol. E aquele farol a nos guiar. Então, imagina nós, é muito belo pensar nisso, que nós sejamos uma luz. E que essa luz, ela transborde e faça com que outras pessoas também sigam esse caminho. Isso que quer dizer. Então, Jesus disse em João, capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, nós também poderemos ter dentro de nós essa luz da vida. E, seguindo os passos de Jesus, nós nos tornaremos luz. E a luz de Jesus é uma luz que elimina dores, elimina solidão, elimina dores, sofrimentos que a pessoa esteja passando, porque Ele nos preenche totalmente. E Ele ilumina principalmente os nossos corações.
para que nós sejamos pessoas melhores, como eu já falei. E uma vez iluminados pela luz do Evangelho, devemos levar essa luz para as outras pessoas também. Por isso que Jesus fala ali, nós não podemos deixar essa luz sobre o alqueire. O alqueire era um termo antiquado para dizer vaso, pote, vasilhame, mas colocar essa luz no candeeiro, que é uma luminária, para que dê mais luz e assim seja igual um farol, iluminando para que todos vejam e queiram ir até lá. Então é o nosso exemplo que arrasta. E vem aquilo que eu falei no começo, nós colocarmos em prática, porque muito mais vale o que você faz do que o que você fala, porque falar é fácil, né? Você pode falar muitas coisas, mas você realmente ser aquilo é que é o difícil, é a porta estreita. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 4, nos fala: chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a escuridão. Isso é muito tocante, porque chega um determinado momento em que vai pesando a escuridão, ou seja, os erros da gente. E nós ficamos naquela situação que a gente quer sair daquilo a todo custo, precisamos sair. E a nossa evolução é isso. Nós somos criados simples e ignorantes em conhecimento. E, como tais, nós vamos evoluindo de reencarnação em reencarnação. E muitas vezes nós praticamos coisas que nós praticávamos em outras reencarnações. É o nosso homem velho e nós vamos cometendo os mesmos erros, porque nos é fácil, porque nós já estamos acostumados a fazer aquilo daquele jeito. Até mesmo quando a gente faz, por exemplo, um arroz em casa, a gente é acostumado a fazer daquele jeito e a gente não consegue fazer de outro jeito. Às vezes uma outra pessoa lava o arroz, frita, faz de uma outra maneira, e a gente não está acostumado a fazer daquele jeito, então nos é difícil modificar alguma coisa. Imagina muito mais difícil mudar os nossos hábitos, os nossos sentimentos. É bem difícil, mas não impossível. E é chegado o tempo. O tempo é agora. Agora que nós precisamos nos modificar. Então, nós temos que ter essa vontade de procurarmos essa luz viva que é Jesus, essa autoridade moral que tem Jesus, e faz com que o ser humano seja guiado por Ele. E, uma vez que nós sejamos guiados pelos ensinamentos de Jesus, nós vamos alcançar a felicidade plena. Não é isso que nós buscamos? A felicidade plena? Nós nos sentirmos completos, nós sentirmos que nada irá nos abalar, porque nós estamos num patamar aonde nós somos felizes. Não é isso que nós buscamos? Eu garanto que cada um que está aqui é isso que busca. Porque ninguém busca a dor. Se alguém me disser aqui que, não, eu busco só fazer coisas para eu sofrer. Não, não é verdade. A gente sempre quer fazer coisas para a gente se sentir bem, feliz. E no Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa,
no capítulo 1, item 9, diz: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer com que o próximo, nós tenhamos amor a esse próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma mesma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje os habitam. Então, a Terra, esse planeta que nós estamos vivendo hoje, que é um planeta de provas e expiações, ele está fadado a também se transformar, passar para um mundo de regeneração, para ser um planeta aonde tenha aqui, convivendo conosco, pessoas melhores, pessoas que têm o seu moral melhor. E vamos continuar. Aquela outra parte, a parte terceira que eu mostrei, nós temos a reinterpretação da lei. Então, continua lá, Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 48. E aí tem um resumo aqui, que nós vamos falar. Não vim destruir as leis e os profetas, reconciliar com os adversários. Se teu olho é causa de queda, arranque-o. Não jurará falso testemunho. Se alguém te ferir a face esquerda, ofereça também a direita. Amai os vossos inimigos. É tudo fácil, né, gente? Tudo que está escrito aqui é bem fácil. Então, a reinterpretação da lei, Jesus, quando esteve aqui conosco, ele não aboliu a lei. O que é a lei? A lei são os livros que compõem a Torá, o Antigo Testamento. E Jesus, ele não veio destruir, tanto que Jesus, muitas das falas dele, ele falava trechos que ele pegava da lei, do Antigo Testamento. Ele falava muito, porque Jesus, ele tinha essa autoridade para estar colocando e recolocando a sua reinterpretação daquela lei. Então, ele deu um novo sentido para essa lei. Então, várias ocasiões, ele citou que a lei dizia tal, e ele complementava. Vou dar um exemplo para vocês. E ele complementava dizendo assim, eu, porém. Então, aí ele continuava. Por exemplo, então, Jesus disse aos discípulos, ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Isso está no Antigo Testamento, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério. Já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, ele complementou, ele deu um novo sentido à lei. Assim, observamos quão grande era Jesus. E muitas vezes é difícil nós entendermos, compreendermos, colocarmos em prática o que Jesus falou. Vamos seguir. Depois nós vamos voltar a esse tema que eu acabei de falar. Uma das coisas que Jesus falou no sermão era, não vim destruir a lei e os profetas, que é o que nós estamos falando. Não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um
traço da lei. Quão profundo é isso aí? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, nós encontramos: não vim destruir a lei. Esse é o capítulo. Na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, que vocês sabem, que são os 10 mandamentos, e a lei civil. A lei civil era a decretada lá por Moisés para aquele povo que foi tirado do Egito e que precisava ter normas, regras, porque o povo ele era bastante endurecido. Então, precisava ter leis severas para eles lá. Para ele conseguir, o Moisés, enquanto líder, ele conseguir liderar aquele povo. Então, a primeira lei, que é a lei de Deus, ela é invariável, ela não muda, que seriam esses 10 mandamentos. E a lei que disciplinava aquele povo, a lei do Moisés, ela era de acordo com o povo. Aquele povo estava de um jeito, a lei era de um jeito, os alimentos que eles podiam comer, o que eles podiam fazer, como que era o dia a dia deles. Então, variava. E nós pensamos assim, a autoridade do homem, ela precisa da autoridade de Deus, precisa se apoiar na autoridade de Deus, pois o senso moral do homem, ele ainda é bastante pequeno. Então, a justiça, divina, atuando na vida daquelas pessoas, e as normas também atuando na vida daquelas pessoas, para chegar a um propósito. Qual era o propósito de Moisés? Era chegar na terra prometida. Que Moisés acabou vendo a terra prometida, mas não chegou lá. Não chegou. Quem chegou foi Josué. Então, as 3 palavras fundamentais para entendermos esta passagem seria lei, abolir e cumprir. A lei nos ensina a andar corretamente, a fim de obedecermos ao Senhor que nós tanto amamos. Assim, quando nós compreendemos determinado mandamento, então a pessoa consegue cumprir a lei, que era a Torá. Lembra que nós comentamos? Então, Jesus está realmente dizendo: não pense que vim dar uma interpretação incorreta dos preceitos, dos ensinamentos. Não vim, mas sim interpretar corretamente, reafirmar, apoiar, guardar, observar e celebrar a lei. Então, Jesus nunca foi contra a lei do seu tempo. O outro ensinamento do Sermão da Montanha é reconciliar com os adversários. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta no altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, o que você vai fazer? Você vai deixar a oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte a apresentar a sua oferta. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. E aí nos esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, chamado O Sacrifício Mais Agradável de Deus, no item 7. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Porque se o homem está com alguma coisa com o irmão,
é porque ele tem algum conflito ali e ele está ressentido. Então, o que ele vai fazer? Antes de apresentar a sua oferta, ele tem que ir até o irmão, perdoar, ser perdoado. Precisa o homem também reparar algum agravo. Isso está no Evangelho, gente. A Kardec comentando essa passagem. Reparar o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferta, a sua oferenda, porque no Antigo Testamento, vocês lembram que tinham essas ofertas, né? Será acolhida por Deus, se você não tiver nada contra o teu próximo. Então, o cristão, ele oferece material, dons materiais, e aí, agora, né? Agora, passado todo esse tempo, vindo Jesus e passado esse tempo, nós somos chamados a ofertar o que para Deus? O que nós vamos ofertar? Nós vamos ofertar um bezerro, né? Conforme era a posse da pessoa, a pessoa ofertava um animal maior ou um animal menor. Um pássaro, uma pomba, né? Os que tinham mais posses ofertavam bezerros, animais maiores. O que nós ofertamos para Deus? Nós ofertamos a nossa alma. É a nossa alma que nós ofertamos a Deus. Nós não precisamos mais ofertar sacrifícios de animais para Deus. Nós ofertamos a nossa alma. E a nossa alma, ela tem que ser purificada. Olha quão sério é isso. A nossa alma, para nós ofertarmos a Deus, tem que ser purificada. E isso significa que nós não podemos ter qualquer sentimento ruim com relação ao nosso próximo. Então, nós entrando no templo do Senhor, nós temos que deixar todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra qualquer irmão. Eis aí o ensinamento de Jesus. Deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Nos fala da reconciliação. E nós temos que nos reconciliar com as pessoas o mais depressa possível. E nós vamos lembrar aquela passagem de Jesus, onde ele fala que o nosso modo de tratar os outros, né, com relação a Deus. Então, nós vamos nos reconciliar o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Então, nós não deixarmos para depois. Nós, enquanto espíritas, nós sabemos que nós teremos outras reencarnações. Um dos princípios da doutrina espírita é nós termos essa pluralidade de vidas. Então, nós vamos reencarnar, mas por que nós vamos deixar para outra vida? Não sei se eu vou conseguir reencarnar próximo ou não daquela pessoa, mas nós chegarmos na pessoa e conversarmos. É difícil fazer isso. É difícil, não é fácil. Mas nós temos que tentar. E aí nós temos um outro ensinamento de Jesus, que é: se o teu olho é causa de queda, arranque-o. Então, em Mateus 5, 29 está escrito: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Lembra que nós falamos anteriormente também. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração.
Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então, no Sermão da Montanha, Jesus nos deu sólidos conselhos sobre moral. Entenda que Jesus quer que jamais usemos nossos olhos e nossos membros para fazermos coisas erradas, para pecarmos. Então, o olho a que Jesus se refere representa a capacidade de focar nossa atenção em algo. Por isso é preciso não utilizá-los, ou seja, usá-los como se não existisse. Então, essa forma de arrancá-los quer dizer, você é aquele membro que está fazendo você pecar. Por exemplo, se a pessoa tem o costume de pegar as coisas dos outros, então seria arrancar a mão, o braço. Mas não é arrancar, é um sentido figurado. Não vai arrancar esse membro, mas é fazer como se esse membro não existisse. Então, você não vai cometer aquele erro, aquele pecado. Então, o que Jesus quer de nós? Ele quer que nós tenhamos um controle rigoroso sobre os nossos pensamentos. Porque não é o olho que faz a pessoa pecar, não é a mão que faz a pessoa pecar, mas é o pensamento da pessoa. Então, se algum homem que já está comprometido com outra pessoa, né? Isso vale para as mulheres também, ficarem olhando ou desejando outra pessoa, isso está no pensamento da pessoa. Então, modificar essa forma de pensar, porque é isso que Jesus nos ensinou. Então, Jesus simbolicamente nos fala em arrancar o olho. Salienta que se deve tomar uma decisão resoluta. O que é isso? É uma determinação, você se determinar que você não vai fazer isso. Para resguardar-se do mal, porque nós sabemos que pela lei de causa e efeito, o que nós fizermos é o que nós iremos colher depois. Então, Jesus nos dá esse conselho. E se nós não tivermos cuidado, essa parte do nosso corpo vai fazer com que nós venhamos a tropeçar. E irá nos impedir de andarmos com Deus, andarmos naquele caminho. Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós estaremos tropeçando e não estaremos andando com Deus. Então é o sentido de mantermos puro em sentido mental, moral e espiritual. E isso exige uma vontade firme, uma determinação. Vamos ao próximo. Não jurarás falso testemunho. Mateus 5:37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O contexto desse versículo está relacionado a juramentos. E Jesus aborda o assunto de nós estarmos dizendo a verdade. Porque nós sabemos que a verdade ela é soberana. Então, nós temos que estar falando a verdade. Nós não precisamos estar jurando, não, eu juro que eu estou fazendo isso
por Jesus. Não, eu juro essa situação por Jesus, por Deus. Nós não precisamos falar isso. Não há necessidade, se nós formos verdadeiros. Então, era comum, nesta época de Jesus, as pessoas fazerem esses juramentos para aumentar a seriedade do que eles estavam falando, né, naquele contexto, e a veracidade do que eles estavam falando. Então, eles juravam por Deus. Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, nos diz, abre aspas, o homem de bem é aquele que tem por norma de vida o Evangelho. Nada fazendo sem pensar, sem deixar o raciocínio amadurecer, sem buscar as inspirações do alto, os conselhos para as suas decisões, e se baseia sempre no sim, sim, não, não. Deus dotou-nos da inteligência, da razão e liberdade, para que não nos escravizemos a quem quer que seja. Fecha aspas. Então, quando nós dissemos sim, que seja realmente um sim. E quando nós dissermos não, que seja realmente um não. Porque nós precisamos ter coerência enquanto cristãos. Coerência na nossa vida. Nós não podemos uma hora dizer sim, uma hora dizer não. Isso não traz coerência no nosso agir. E principalmente no nosso pensar. Então, nós temos que nos posicionarmos. E cumprirmos com esse nosso posicionamento. Com clareza na nossa comunicação. Vamos para o próximo. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000 passos. Dá a quem te pede. Não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Isto está em Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. E agora nós vamos para, se alguém te ferir a face esquerda, ofereça também a direita. Então, agora nós vamos para Mateus 38, 42, né, continuando. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dá aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Enfim, nós sabemos que no Império Romano, os oficiais do governo, eles tinham permissão para obrigar qualquer cidadão a carregar um fardo durante 1 milha para eles. Então, podia pegar qualquer pessoa, e a pessoa estava fazendo o que ela estava fazendo, ela tinha que parar o que ela estava fazendo e pegar aquele fardo e caminhar 1 milha. O que é 1 milha? Seria 1.609 metros. Então, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. O que significa isso? Nós entendemos que andar 1 milha nada mais é do que cumprir a obrigação daquele tempo. E que o que nos coloca em uma posição acima de um cidadão é nós caminharmos a 2ª milha, nós fazermos mais, fazermos além do que é o nosso dever. E será que nós estamos dispostos a caminharmos esta milha a mais? A fazermos mais? Isso, muitas vezes, até no nosso trabalho.
Muitas vezes a gente faz só o essencial, ali a nossa função. Tem um outro que vai fazer, então eu não preciso. Às vezes a gente derruba alguma coisa no chão, chama lá a pessoa dos serviços gerais. O que custa a gente pegar um pano e nós mesmos enxugarmos o chão do nosso local de trabalho? Então, isso é um pequeno exemplo, mas é isso que Jesus nos conclama, a andarmos mais uma milha. Vamos andarmos um pouco mais. Anda aquela milha e anda mais outra. Faz além do que seria a tua obrigação. E aprendestes que foi dito, então, esse olho por olho, dente por dente. O que é isso? O mundo leva o homem a retribuir uma injúria por outra injúria, uma ofensa por outra ofensa. Isso é o olho por olho, dente por dente, é a lei do Italião. Alguém me faz uma coisa, eu vou lá e faço para o outro. Ou não faço na hora, eu faço, espero um pouco, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou lá e faço alguma coisa para me vingar daquela pessoa. E isso é o nosso orgulho. É o nosso orgulho, porque nós não podemos passar por qualquer situação. Nós ficamos falando, reclamando, e eu me incluo nessa. Não é pelo fato de eu estar aqui falando para vocês que eu não me incluo. Muitas vezes eu sou orgulhosa, ainda estou caminhando, mas é assim. E Jesus nos encoraja a suportarmos as coisas, a suportarmos os insultos. As pessoas às vezes falam alguma coisa, a gente já fica meio assim, já não suporta aquilo, nós não temos humildade nos nossos corações. E temos que ter, então, essa visão de futuro, de plantarmos coisas boas, de fazermos coisas boas, para colhermos coisas boas. Amai os vossos inimigos. Essa aqui é a mais fácil, gente. Amar os inimigos. Então, continuando lá em Mateus, tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos, que cobravam os impostos lá dos romanos. E muitos eram corruptos, e a população não gostava deles. Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não faz isso também os pagãos? Então, Jesus sempre está dando ali exemplos com o cotidiano das pessoas. Os pagãos eram pessoas que não eram batizadas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedicou um capítulo específico ao preceito Evangelho: amai os vossos inimigos. Isso está no capítulo 12, que se chama O que devemos entender por inimigo? Muitas pessoas respondem que não possuem, eu não possuo inimigo, eu não tenho ninguém que não gosta de mim, não tem pessoas que têm mágoa de mim. Mas nós temos que ver se nós não temos mesmo pessoas as quais nós tratamos com indiferença, nós nutrimos uma certa antipatia por algumas pessoas. E o Evangelho do Cristo, ele é, em essência, o Evangelho do amor. É o Evangelho do amor. O sentimento que se constitui a unir as diferentes almas entre si, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, todos nós somos irmãos perante Deus. Nós somos irmãos. E o Evangelho nos fala sobre isso. Então, nós nutrirmos esse sentimento de sermos irmãos uns dos outros. E
Jesus nos fala também desse amor ao Pai. O amor figura como o ensinamento primordial de Jesus, a base dos ensinamentos dele. Por sua importância, são diversas as passagens evangélicas que evidenciam esse amor como um mandamento divino a sustentar todo o cristianismo. Então, esse amor ao próximo, ele é um parâmetro para nós. Jesus, então, fala em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas nem se amam a elas mesmas, a elas próprias. Né? As pessoas assim, eu não gosto de mim, tem isso que eu não gosto de mim. Como uma pessoa que não se gosta, ela vai gostar de outra. Então, isso é complexo. E amar ao próximo como a si mesmo, né? Fazer pelos outros o que queremos que os outros nos façam. Então, será que a gente faz tudo para os outros? Que a gente queria receber do outro a mesma coisa. Ninguém aqui quer receber do outro insultos, violência, assédio. Ninguém quer receber nada disso. Mas, às vezes, a gente faz isso com o outro. Né? Às vezes, a gente vai ali no trânsito, o outro dá uma fechada na gente, ou acontece alguma coisa, a pessoa já fica ali irado, às vezes já xinga. Então, é assim que a gente quer ser tratado? Não, então eu não posso fazer para o outro. E, então, podemos dizer com acerto que o amor, né? Nós temos esse amor a Deus, que é a lei da adoração, ao próximo, que é a lei de justiça, amor e caridade, que está no livro dos Espíritos, né? Tem as leis divinas. E esse amor a si mesmo, que é o alto amor, é a lei maior da doutrina do Cristo. Aqui resume todos os demais mandamentos e as obrigações dos homens diante de Deus e entre si próprios. Então, a conclusão que nós chegamos é que esses ensinamentos vistos em Mateus, que vai de 21 a 48, ele inclui, então, esses ensinamentos de Jesus a respeito de várias leis e tradições que os judeus desenvolviam ou acrescentaram na lei de Moisés. À medida que Jesus explicava o verdadeiro significado das leis, ele ensinava uma lei maior de retidão. Os membros de seu reino, do reino de Jesus, devem viver essa lei maior. Se quisermos nos achegar a Jesus Cristo, precisamos primeiro fazer a nossa parte, nos aprimorarmos e combatermos o bom combate. E o que é esse bom combate? É a nossa reforma íntima. Esse é o combate. Não é com o outro, não é com o próximo. É vamos dizer assim, um autocombate. Combatermos esse combate próprio, nosso, interno, íntimo, de nós vencermos esse homem velho que muitas e muitas vezes vem à tona e faz com que nós venhamos a repetir nossos erros. Assim, os ensinamentos de Jesus, eles nos ensinam, então, a construirmos esses relacionamentos baseados, então, nesse amor, no respeito, na sinceridade. E isso envolve muito essas relações com os outros. Jesus nos oferece uma visão profunda da ética do reino de Deus, desafiando-nos a viver de uma maneira que reflete todo esse amor em diversas áreas das nossas vidas. Esses ensinamentos de Jesus não são meras
regras a serem seguidas, mas é um convite, então, a essa transformação profunda do nosso coração e também da nossa mente, dos nossos pensamentos, levando, então, a nós termos aquela felicidade que nós falamos anteriormente. Seguindo Jesus, nós chegaremos a essa verdadeira felicidade, a profunda felicidade. E eu concluo, então, meus irmãos, com Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Pereira Franco, que nos fala no livro Libertação pelo Amor o seguinte: quando Jesus recomendou o amor como condição essencial para a felicidade humana, estabeleceu que era necessário torná-lo amplo e irrestrito, de forma que se iniciasse em si mesmo, agigantasse-se até o seu próximo e rumasse em direção de Deus. Eu agradeço a todos pela presença, por ter recebido tão bem essa mensagem e desejo que todos aqui presentes recebam esse abraço de Jesus, esse abraço carinhoso, fraternal de Jesus, e que tenham todos um bom retorno aos seus lares. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Nós vamos dar sequência na segunda parte dos trabalhos desta noite, enquanto os médiuns se preparam na Câmara de Passe. Nós queremos agradecer pelo bom trabalho, Vera, muito obrigado, como sempre bastante competente. Agradecer também a presença de todos e nós vamos fazer a prece e em seguida o Iago, aquele moço que está ali na porta, ele vai chamar, não há necessidade de formar fila, fiquem tranquilos que ele vai chamando na medida em que vai sendo necessário a entrada de cada um. Vamos orar então. Deus Pai, nosso Pai, Todo-Poderoso, Inteligência Suprema, causa primária de tudo que há no universo. Jesus, amigo, querido, mestre, governador do nosso planeta, irmão maior, nós os louvamos e agradecemos pela oportunidade da vida, pelo fato de estarmos aqui novamente no corpo físico, buscando resgatar as nossas contas do passado e, quiçá, evitarmos novas contas para o futuro. Agradecemos aos mentores espirituais desta casa e ao nosso mentor, o mentor de cada um de nós em particular, que diuturnamente se empenha em nos intuir sempre da melhor forma possível, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio. Obrigado, queridos amigos do plano maior. Obrigado, Mestre Jesus querido. Obrigado, nosso Pai. Obrigado a todos os senhores. Que assim seja.